Boa noite a todos. Muita paz, muita luz nos nossos corações, nas nossas famílias, no nosso ambiente aqui, né? Que foi preparado com tanto carinho pela espiritualidade amiga para nos receber. Que Jesus, então, possa nos abençoar a cada um, para que juntos nós possamos ter momentos de aprendizado, momentos de reflexão e momentos de refazimento espiritual, porque esses conhecimentos que traz a doutrina espírita, revivendo os ensinamentos de Jesus, é o alimento para a nossa alma, é aquilo que nós mais precisamos, que é o entendimento do Evangelho, que nos aproxima do Pai Criador. E o nosso tema dessa noite, que nós vamos falar, é sobre olhos de ver na visão da doutrina espírita. Estão me ouvindo bem lá atrás? Está tudo bem com o tom, com o som? Certo. Então, a nossa reflexão do tema dessa noite, nós vamos buscar o entendimento sobre a qualidade do nosso olhar, o teor do nosso olhar, com que olhos nós temos olhado a vida, os acontecimentos, as tribulações, como é a nossa visão de mundo, qual é o teor, né? Os padrões que nós estamos adotando para ver o mundo, para enxergar a vida. Será que são aqueles padrões que nos levam ao pessimismo, meio para baixo, sem muito ânimo, ou são aqueles que nos elevam à autoestima? Então é essa a proposta dessa noite, é esse entendimento, é fazer essa introspecção, né? Essa voltinha para dentro da gente, para a gente refletir com mesmo os olhos que eu estou vendo o mundo. E nós vamos tomar como referência uma parábola de Jesus, narrada por Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, que ela vai nos dizer o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então é baseado nessa parábola de Jesus. Mas primeiro nós precisamos entender que no estudo das parábolas de Jesus, nós precisamos ter uma atenção muito grande para não desperdiçar o conhecimento na sua íntegra, na sua totalidade. Nós temos que extrair o sentido das letras, o sentido das palavras, o que Jesus queria dizer com aquilo ali, o simbolismo todo. Então não é apenas aquilo que está escrito, mas aquilo que nós entendemos, que está intrinsecamente ali. Vejam, nós lemos, né, olhos bons e olhos maus. O mestre se referia a questões espirituais, com olhos bons e olhos maus. Olhos bons, então, é enxergar os fatos, enxergar os eventos, enxergar os acontecimentos pela ótica positiva, onde se aprende, então, a extrair o lado bom das coisas. Porque a gente olha, todo mundo pode olhar para a mesma coisa, mas as interpretações vão ser diferentes, né? Conforme o nosso mundo interior é a nossa visão. Então, como enxergar, né? Não está relacionado, então, à eficácia visual, olhos bons e olhos maus, não está. Porque, vejam, muitas vezes há pessoas que têm um problema de visão, não é? Que, por exemplo, são cegos, vamos imaginar assim, e têm uma visão de mundo muito mais bonita
que aquele que tem os olhos perfeitos, uma visão boa. Então, era no sentido espiritual que Cristo estava falando, olhos bons e olhos maus. Olhos bons são olhos de amor, são olhos de compreensão, são olhos de tolerância, que são virtudes que a gente vai desenvolvendo e que são sinônimos de luz. E aí vai nos iluminando o nosso ser, vai nos iluminando a todos e nós vamos refletir essa luz interior. Né? Nosso perispírito, ele reflete essa luz interior, reflete seus pensamentos, reflete os seus sentimentos e passam também a nos influenciar, né? Vejam, já sabemos o que é olhos bons que Jesus estava se referindo na visão espiritual. Em contrapartida, olhos maus, não é? São os vícios morais. Aquilo que nos impede para uma visão espiritual mais ampla são as trevas, né? Nossa visão espiritual é o desamor, a desatenção, a ingratidão, a incompreensão, todas essas virtudes que nós precisamos ainda desenvolver para que o nosso ser se irradie de luz e que possa, então, transferir. Então, os olhos são os espelhos da alma. Todo mundo já conhece isso, né? É um ditado popular. Mas como todo ditado popular, ele guarda muito conhecimento. A gente pensa que é só a ciência, mas não. As coisas comuns, as coisas do cotidiano, o senso comum, tem muita sabedoria, muito conhecimento. Então a gente ouve muito dizer, os olhos são o espelho da alma. De fato, nós vamos refletir. Por exemplo, a aparência exterior tem aquilo que nós pensamos. É aquilo que nós vemos. A aparência exterior, né? Se forma conforme o nosso pensamento, conforme nós enxergamos, que é muito mais do que ver, né? Ver é uma faculdade dos olhos. Quando nós enxergamos, nós estamos falando mais de interpretação, de olhar com os olhos da alma. E isso é verdade. Nós vamos trazer alguns exemplos. Por exemplo, uma doença, por exemplo, né? Pode ser para alguém uma verdadeira tragédia. E para outro pode ser uma oportunidade de aprimoramento, uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de evoluir entendendo a mensagem da dor, mas para outro é uma desgraça, acabou, não é? Então, um desentendimento conjugal, por exemplo, para uns pode ser uma sinalização de final do relacionamento ou coisa assim. Para outros pode ser o momento do diálogo, o momento do acerto, dependendo de como nós vamos olhar. Por exemplo, o ambiente de trabalho, para uns é uma competição, não é? Algo que é uma crise mesmo para a gente, é inveja, é disputa no ambiente de trabalho. Mas para outro pode ser uma oportunidade de desenvolvimento intelectual, pode ser uma oportunidade de desenvolver até valores como a humildade, né? Diante do chefe meio arrogante, a gente está colocado ali naquele meio. Mas o que nós estamos querendo refletir é o nosso olhar, é a maneira com que nós enxergamos as coisas e que como variam de pessoas para pessoas. Então, à medida que nós nos vamos ajustando na seara do amor, na seara do bem, nós vamos conquistando o brilho do Espírito. E é esse que vai se refletir na maneira com que a gente vai ver as coisas. É esse brilho que vai se refletir no nosso entendimento, na maneira como nós vamos entender as coisas, né? Então vamos adquirindo luz, e vamos mudando a nossa forma de ver.
nós vamos compreendendo melhor, e aí vamos avançando e compreendendo melhor as leis de Deus, compreendendo as leis que regem nossas vidas, e vamos compreendendo melhor e vamos nos aproximando de Deus. Então, a grande reflexão que nós, para essa noite, uma das reflexões é com que olhos nós estamos observando o erro dos nossos irmãos de caminhada. Com que olhos nós estamos vendo? Serão olhos de julgamento? Serão olhos de crítica? Serão olhos de condenação? Como nós estamos olhando o erro do nosso companheiro de caminhada? Porque nós estamos constantemente esbarrando com os erros dos outros, assim como os outros estão esbarrando com os nossos erros. E qual tem sido o teor do nosso olhar para isso, né? Como? É de condenação? É de crítica? Como assim? E aí nós vamos refletir. Qual foi o olhar de Jesus para esses pecadores? Para os pecadores que Jesus encontrou na sua caminhada. Jesus dirigiu-se amorosamente a cada um deles. Ele sabia que diante dele estava um ser aflito, um ser angustiado, estava um ser sofrido, estava diante dele uma alma enferma. E assim, está um erro. Aquele que persiste é uma alma enferma, mas ela está vindo, ela está crescendo, ela está no tempo dela, está tudo certo. Então, o seu olhar sempre foi de compaixão para com esses pecadores, né? Assim foi com Zaqueu, com Maria de Madalena, com a mulher adúltera. Então veja como Jesus tratava. Vá, não tornes a pecar, aprenda com o seu erro, siga em frente. Agora é bom a gente sempre aproveitar todos os ensinamentos, e aqui sempre vai um convite para movimento, não é? Não tem estagnação nos ensinamentos de Jesus. Já prestaram atenção? Vá, siga em frente, levanta, e assim por diante. Então é movimento. Então o olhar de Jesus para esses pecadores era um olhar amoroso, porque ele via além do fulano, além do ciclano, ele via a alma, aquela alma sofrida, aquela alma angustiada. Então é preciso que tenhamos atitudes semelhantes à de Cristo. Mas aí os senhores podem dizer, mas eu não sou Cristo. Não somos na realidade, mas nós somos seus seguidores. E ele foi nos dado como um exemplo. Ele já fez o percurso, ele conhece o caminho, ele veio para nos pegar na mão e nos levar para a casa do Pai, ele já conhece. Então, claro que a gente está longe mesmo, por isso que requer de nós muito esforço para que a gente possa ser realmente cristão em todos os momentos e em todas as situações. Não é somente assim na casa espírita, no contexto religioso, que eu estou bonzinho. Não, os ensinamentos devem ser praticados lá fora, no nosso convívio, na vida de relação, na sociedade em que nós estamos inseridos, no trabalho. E é aí que nós precisamos nos aperfeiçoar, com esses laboratórios que a vida nos oferece. Então, ninguém melhor do que Jesus para abrir os nossos olhos espirituais para uma melhor visão das coisas. Ninguém melhor que Jesus para abrir os olhos do nosso coração, a visão a partir do nosso coração bondoso. Então, se nós contrariarmos o hábito, não deixando passar nenhuma ocasião de fazer o bem, de aproveitar tantas oportunidades que são inúmeras que a vida nos oferece, de fazer o bem, de nos corrigir, todo o nosso ser vai começar a se tornar iluminado.
irradiando luz. E isso é tão prático, na prática a gente nota, né? Que às vezes a gente encontra uma pessoa tão animada e olha, eu estava assim, mas encontrei fulano estava tão alegre, tão animado que eu fiquei bem. Mas o inverso também é verdadeiro, né? Encontrei fulano, mas fulano estava tão baixo astral que eu acabei ficando com dor de cabeça. Então, nós influenciamos com as nossas maneiras de pensar, né? Então, nós irradiamos a nossa luz à medida que nós vamos compreendendo. Não quer dizer que nós vamos dormir hoje e amanhã vamos... Não, é tudo um processo lento. Se hoje eu não consegui avançar um passo, mas eu dei meio passo, eu já revisei o que eu fiz hoje, que eu poderia ter feito melhor, e assim vai, para nós nos corrigirmos, né? Então, Jesus é o melhor, o caminho para que a nossa visão espiritual seja ampliada e a gente vai passar a ver as coisas de uma outra forma. Vamos trazer uma ilustração para a gente refletir melhor. Então, vamos dizer que alguém que tem problemas de visão fica sabendo que numa clínica tem um cirurgião que pode lhe fazer um tratamento, uma cirurgia que vai lhe devolver a visão. Então, essa pessoa, a partir desse conhecimento que ela teve naquela determinada clínica, tem um cirurgião e ele pode devolver a visão, ela vai fazer todo o esforço que for possível para esse movimento, para chegar até essa clínica que vai lhe devolver a visão. Praticamente essa pessoa não vai conseguir mais viver em paz com essa ideia. Lá tem alguém que vai me curar e vai fazer todos os esforços possíveis. Assim é com a visão espiritual. Se Jesus pode nos ampliar a visão espiritual, nós precisamos fazer todos os esforços para chegar até Ele. Movimento, ação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde é movimento. Então, da mesma forma, né, que nós podemos fazer essa relação com as coisas espirituais, nós precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance para melhorar a nossa visão espiritual. Melhorar, ampliar. Com essa visão espiritual ampliada, os nossos pensamentos serão bons. E a nossa vida será iluminada porque em tudo nós vamos ver a presença de Deus. Com essa ampliação de visão do mundo, um mundo estruturado, um mundo de retribuições éticas, onde nada de mal se perde, onde bem e o mal são redistribuídos, tudo no seu lugarzinho certinho, tudo tendo a sua razão de ser. Essa visão. E aí nós vamos descobrir a presença de Deus em cada momento das nossas vidas, nós vamos compreender a solicitude de Deus quando nós precisamos, nos amparando sempre, principalmente naqueles momentos mais difíceis, né, que nós clamamos por Ele. Então, à medida que vamos avançando, crescendo, nos iluminando espiritualmente, vamos melhorando essa visão, vamos compreendendo melhor as leis de Deus, vamos entendendo a solicitude do Pai com as nossas vidas. Porque o mundo tem a beleza que se vê nele. O mundo tem a beleza que se vê nele. Então, a vida não é feita somente de defeitos, de falhas, de derrotas, de tristeza. Não é só isso a vida. Não devemos pensar por aí. Não devemos olhar, enxergar a vida sobre essa ótica, né? Há beleza por toda parte, mas nós precisamos saber enxergar essa beleza e nós precisamos nos esforçar
para que a gente enxergue as flores no campo da existência. Então, enxergar a liberdade, o livre-arbítrio, nossas escolhas, a estrada aberta para seguirmos o amor, a própria vida como um bem maior que nos foi dado por Deus para ser vivida, para ser cultivada, para ser semeada com as melhores sementes, né? Então, amor e bondade não deve faltar nos nossos entendimentos, no nosso olhar, na nossa maneira de enxergar. Vejam que muitos são aqueles que ainda não conseguem enxergar flores que enfeitam o campo da existência, porque a pessoa é negativa, seu pensar é sempre para baixo. Pois há momentos na vida em que a mente se fecha e só tem aquele horizonte avistado, somente as agrulhas do dia a dia. Eu estou cansada, eu não aguento mais, não acontece nada na minha vida. Então, o belo, o bonito, ele se perde nesse campo de lamentação, nesse contexto marcado pelas queixas que nada resolvem e, bem pelo contrário, agravam muito mais a situação, as nossas próprias queixas. Quantas vezes nós não temos sido capazes de enxergar as flores no campo da nossa existência, porque nossos pensamentos se prendem a crenças limitadoras. Isso não é para mim. Eu nasci assim. Quem quiser que me aceite assim. Eu não nasci para a felicidade. Então são crenças limitadoras e muitas vezes as pessoas são convidadas, por exemplo, para trabalhar na casa espírita, onde tem muito trabalho. Aí, eu não estou preparada, é muita responsabilidade. Eu vou deixar para amanhã, quando meus filhos crescer, quando eu me aposentar, quando eu tiver dinheiro, nem sabe se vão chegar a esse tempo. Mas são as crenças limitadoras que nós precisamos começar a trabalhar, começar a vencer com coragem, mas tem que dar o primeiro passo. Tem que iniciar, antes de dizer eu não quero, eu não posso, não é para mim, é muita responsabilidade, vamos começar, vamos dar uma chance para a gente, né? Nós não podemos fugir das nossas provas, não tem. E a doutrina espírita também não faz um milagre, ela não vai lá e tira o sofrimento de você, mas ela lhe dá condições de você compreender aquela causa do sofrimento. E você tendo este conhecimento, você tem um outro olhar sobre o sofrimento e uma outra forma de se relacionar. Então, e nós buscamos o Evangelho de Jesus. É lá que nós vamos encontrar força, é lá que nós vamos encontrar coragem para que a gente possa enfrentar os percalços da vida, que são naturais, né? Todos nós temos problemas, todos nós precisamos de força, precisamos de coragem, precisamos de boa vontade para que possamos ultrapassar esses obstáculos, né? Então, com quais olhos temos observado o mundo à nossa volta? Isso é uma reflexão, inclusive, para levar para casa, né? Com quais olhos temos olhado o mundo à nossa volta? A doutrina sempre nos convida ao autoexame, à autorreflexão, saber o que está se passando dentro de nós. Esse mundo interior que é só nosso, que só nós temos a chave. O que lá precisa ser reformado? O que lá precisa ser refeito? A doutrina espírita vai nos dar todas as condições para que a gente possa fazer essas reformas. Mas vejam, se você vê tudo de forma negativa, está tudo errado. O mundo está de cabeça para baixo, não tem mais solução. E a gente ouve, de vez que outra, a gente ouve ainda essas colocações quase de desesperança, não é? Então, se você possui um conceito errado de si mesmo,
não vai dar certo, eu não vou conseguir, isso é muito difícil para mim. Precisa urgentemente mudar o seu olhar, refletir. Onde foi que eu comecei a olhar o mundo dessa forma? Onde foi? O que aconteceu na minha vida que mudou meu modo de enxergar as coisas? É como se fosse um diálogo com o próprio ego, de se examinar. Onde foi? Aonde começou essa minha visão tão pessimista da vida, das coisas? É essa introspecção, né? E ao invés de reclamar, então, e reclamar, que a gente vê também muitas reclamações, nós então devemos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, para que Ele mude a nossa visão, para que você adquira a capacidade de enxergar os bons fatos, as coisas que estão acontecendo e acontecem diariamente, as bênçãos que nos foi trazida. Às vezes a gente nem percebe as bênçãos que nos chegam diariamente, às vezes naquele convite, vamos lá na casa espírita, vai fazer um bem muito grande para a gente, não é? Aquele livro que a gente ganha para fazer uma leitura, são pequenos movimentos que às vezes passa despercebido da gente. O programa, vou ouvir aquele programa, e que falou tanto para a gente. E a gente não percebe, às vezes, nessas pequenas coisas, as bênçãos de Deus que estão chegando para as nossas vidas, atrapalhados naquela escolha, aí vem aquela iluminação, vou escolher isso ou vou por aqui, é melhor para mim, é melhor para o meu semelhante que eu faça isso. Enfim, é isso, é a solicitude de Deus, é as bênçãos que nos chegam diariamente, mas muitas vezes nós nos prendemos nas zonas mais escuras e nós damos valor a essas coisas. Por exemplo, nos acontece 10 coisas boas num dia, mas acontece uma que nos desagradou. É essa uma que nós vamos valorizar. É essa uma que nós vamos ruminar, que nós vamos focar nisso que aconteceu. É como se essa coisa satisfizesse algo negativo em nós. E é isso que nós precisamos lutar para vencer, para mudar esse nosso olhar e parar de reclamar. Mas para a gente parar de reclamar, a gente precisa ter o entendimento, precisa ter o conhecimento. E é por isso que há um empenho muito grande nas casas espíritas, de um modo geral, nos convidando ao estudo, porque é ele que vai nos libertar. Eu não posso compreender uma coisa sem ter o entendimento, não é mesmo? Alguém me diz, o pastor, ou o padre, ou o espírita, você tem que perdoar. Como? Por quê? Então é necessário compreender as coisas. Você precisa perdoar, porque isso vai beneficiar você, porque aquele que lhe machucou, lhe magoou, é o seu companheiro de casa. Então esses conhecimentos que a doutrina espírita é o que nos ajuda. Então é por isso que há esse empenho também da questão do estudo. Porque não adianta, hoje nós somos seres mais evoluídos em relação ao passado, que eu quero dizer, não é? Então nós já temos uma racionalidade bastante, eu estou otimista hoje, não é? Bastante, não é isso que eu quis dizer, mas uma racionalidade que nos permite compreender essas coisas. Nós não aceitamos mais o pacotinho, é isso que eu quero dizer. Não aceitamos mais o pacotinho. Já foi aquele tempo que diziam pra gente, né? É assim, dogmático, não discuta, é assim. Hoje não, nós precisamos saber os porquês das coisas. E é esse entendimento que nos consola, é esse entendimento que nos conforta. Então, o que fazer quando percebemos que nossos olhos não têm sido bons?
têm sido olhos de julgamento, de intolerância, de condenação. A mensagem que foi lida. Que fazer quando os nossos olhos nos fazem tropeçar? Jesus diz, está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 9. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, lança longe de você. Então, no Evangelho de Jesus, somos orientados, né, sempre a fazer essa introspecção, olhar para nós, identificar as nossas imperfeições. Não significa literalmente arrancar os nossos olhos, ficar sem vista, dá um trabalho enorme para a sociedade, não é isso não. Mas sim arrancar de dentro de nós toda a predisposição que afasta do bem. É esse o entendimento dessa passagem de Jesus. É arrancar dentro de nós, é extirpar, né? Significa destruir a causa do mal. Por exemplo, se eu sei que aquela raiva por fulano me impede de perdoar, eu tenho que arrancar, eu tenho que extirpar aquela raiva que me impede de avançar, de ir adiante, de me iluminar com o perdão. Então, é isso, é tirar do coração as impurezas, né? Se o ódio nos faz sofrer, vamos trabalhar para que ele possa ser, mas precisamos trabalhar, não é assim, eu vou arrancar o ódio do meu coração e amanhã eu estou livre. São processos que começam com a mudança de pensamentos, com a vivência nas virtudes, com a prática do bem, com o estudo da doutrina e vamos avançando. Não há formas milagrosas na doutrina espírita. Tudo é entendido, explicado e tudo é muito bem estruturado. O que fazer quando percebemos que o tesouro que buscamos é mais material do que espiritual? Bem, está lá em Mateus, agora capítulo 6, versículo 21. Bem, se o tesouro que buscamos é terreno, aqui na terra está o nosso coração. E isso então nos levará a aplicar muito mais tempo nas coisas perecíveis que as traças e as ferrugem corroem, e no final nós não teremos alcançado o tesouro maior, essencial, que é o nosso crescimento espiritual. Aqui eu faço sempre um raciocínio que nós praticamente, todos nós, fizemos uma inversão de valores. Se nós temos o entendimento que somos espíritos imortais, com esse entendimento, e por que então nós dedicamos a maior parte do nosso tempo na aquisição de bens materiais? Parece uma inversão de valores, né? Claro que nós necessitamos da vida material, claro que nós necessitamos do bem, do nosso bem-estar, mas nós não podemos e não devemos fazer isso uma finalidade da nossa vida, um objetivo da nossa vida. Como seres espirituais, nós precisamos arrumar a nossa bagagem. E o que nós vamos levar na nossa bagagem? O bem que a gente fez, os valores morais que a gente conquistou, o bem que se viveu, o bem que se fez. Bem, então se somos emocionalmente atraídos mais por coisas materiais do que pelos bens do espírito mortal, se você vê o tesouro material infinitamente mais precioso que o tesouro espiritual, a mesma luz que você acha que vê, o brilho da riqueza, do poder, não é luz, é escuridão. E não sou eu que estou dizendo, são os evangelistas, certo? Então ele vai dizer, lá em Lucas capítulo 11, 35, vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra da cegueira espiritual. É uma outra reflexão. Será que eu não estou iluminado, iludido apenas pela materialidade da vida? Então veja, se isso não é luz que eu penso que sou, mas não, é cegueira espiritual. Então, o que havemos de encontrar no mundo, não há preço que se iguale, não há valor e nem tesouro que possa se aproximar
da alegria pelo espírito alcançado quando este se vê caminhando com Jesus. Não tem tesouro, não tem o bem maior do que a alegria do espírito quando se vê ao lado de Jesus, caminhando com Jesus. E nós temos muito pouca intimidade com o nosso Mestre. Muito pouco. Nós falamos de todas as coisas, todos os assuntos, né? Nós nos encontramos em festas, em reuniões, em casa, em visitas, em todas as nossas relações sociais. Falamos em todos os assuntos, mas nós temos ainda uma distância. Nós não falamos de Jesus. Nós não falamos da sua vivência, não falamos dos seus exemplos, não é? A única que não falha mesmo é no momento de dor, no momento de sofrimento, aí sim, ai Jesus, que a gente fala, né? Então nós precisamos trazer Jesus para a nossa intimidade. Nós precisamos trazer Jesus para nossas vidas, para os nossos lares, para os nossos corações e nos identificar com as suas atitudes. Então, caminhar com Jesus, o caminho é mais suave, as alegrias indescritíveis e a presença de Deus a presença de Jesus em nossas vidas, caminhar ao nosso lado, e a gente começa a sentir mais forte, mais envolvente, mais viva. E não há tesouro, como eu estava dizendo, que se iguale a esses valores, a essas conquistas. Mas para isso nós precisamos do seu evangelho, nós precisamos dos seus medicamentos que estão na farmácia do seu coração. Nós precisamos seguir Jesus. Nós precisamos tomar como nosso modelo, como nosso guia. E agora, né, já no final de ano, que a gente começa a ficar mais sensível, a ficar refletindo mais sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, que a gente possa, então, avançar nessa caminhada, avançar em direção ao Cristo. Não há como retornar à casa do Pai sem Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já passou, já fez toda a trajetória. Não é? Só Ele pode nos conduzir. Então, fica a mensagem desta noite para todos nós, né? Não troque os tesouros da alma por aqueles que brilham aos olhos da matéria, da jornada ilusória do exterior. Não é que a gente esteja falando que o Espiritismo fomenta ser pobre, não é isso que a gente fala, né? Mas que a gente não faça da riqueza, do poder, aquele motivo maior das nossas vidas, que nós entendemos a nossa natureza espiritual e que trabalhemos para isso. Então tenha olhos de ver para além das aparências, além do que você está fazendo, qual é o sentido daquilo ali, enxergar além da superficialidade das coisas. Então, olhe para a vida com olhos do coração. Então, fica o convite, né? Ame mais, perdoe mais, compreenda mais, tenha olhos de amor e enxergue a vida sobre este prisma, com os olhos do amor. E em breve teremos um mundo melhor, mas cada um precisa fazer a sua parte. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigada pelo convite, por estar aqui, para poder trazer essas reflexões. Um abraço de amor no coração de cada um.